Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. Essa nossa live de hoje, aqui segunda-feira, dia da gente tratar aqui de um assunto muito bacana, que eu gosto muito, que é de desenvolvimento humano, né? Então, vamos lá, pessoal. Tiago e Marco já chegaram aqui. Boa noite, estão me ouvindo bem? Vendo bem? O pessoal fez uma mudança na internet aqui no prédio. Disseram que não vai mais cair, hein? Vamos ver se realmente não cai. Sejam todos muito bem-vindos ali à nossa live de hoje. Hoje eu separei um tema muito bacana que eu adoro, que é justamente falar sobre perfil comportamental, sobre autoconhecimento, né, que é justamente o tema que a gente aborda aqui toda segunda-feira sobre desenvolvimento humano. Né, e é um tema que eu queria começar falando de uma historinha, né, historinha que realmente de como é que eu entrei nesse mundo, né, de desenvolvimento humano, nesse conhecimento, essa busca de conhecimento, de autoconhecimento. Bem-vinda Eli, bem-vindo Tati, Érica. Então a historinha começa lá desde quando eu me conheço por gente, né, que é realmente lá quando eu era criança, em casa, observando os meus amigos, os meus colegas de escola, os meus primos, até mesmo os meus pais me falavam muito de características, né, de pessoa. A gente em casa, muitas vezes minha mãe dizia assim, ó, que eu tenho mais dois irmãos, né, irmão do meio e uma irmã caçula, e às vezes nas discussões de casa aí tem aquela questão de por que você trata meu irmão de um jeito e minha irmã de outro jeito e eu de outro jeito, né, por que o irmão mais velho tem que apanhar e tal. E minha mãe dizia algo muito sábio, que ela dizia assim, olha a sua mão, nem os dedos das mãos são iguais, né, e por que você ia ser igual aos seus irmãos e seu irmão ia ter que ser igual a você? Né? A partir dali começou a despertar, né, aquela curiosidade de buscar entender por que as pessoas eram diferentes. E aí na escola também, comecei a observar os colegas da escola. Estudei em escola pública lá em São Mateus, na Zona Leste. Se alguém entrar aí, manda um oizinho ali. E na escola pública tinha aquela diferença de pessoal com desempenho. E aí qual que era a minha ideia? Eu via aquele meu coleguinha, o japonesinho, era sempre mais inteligente. Aquele outro lá, mais moreninho, era bom de esporte. Mas será que era isso mesmo? Né? Tinha alguma característica física, mas que dava possibilidade de ter resultados diferentes? Mas não era só por isso. Né? Começava a ver que tinha japonês que não era muito bom, também de matemática não era muito bom na escola. E tinha aquele outro rapaz que também parecia que tinha um corpo atlético e não se dava muito bem com esportes também. Né? E aí comecei a observar, por que né, as pessoas, né, têm características diferentes, resultados diferentes, de onde que vem isso? É lógico que começou uma observação ali naquele momento empírica. Eu já tinha como característica de perfil ser uma pessoa mais quieta, né, tinha até os apelidos, né, de ser o cara que era o observador, o cara que era o mais quieto, o mais calado, e depois na adolescência e aí crescendo, o pessoal, esse cara é meio misterioso. Mas eu já tinha essa habilidade natural de observar as situações ao meu redor. E aí eu fui observando, entendendo com o tempo que o que eu estava fazendo era observação empírica da realidade. Né? E essa observação empírica me ajudava a me entender melhor dentro do ambiente. Entender como é que eu poderia tirar o melhor resultado das minhas habilidades, das minhas características, onde que eu conseguia me enquadrar. Né? E aí assim consegui desenvolver uma vida vivendo o meu perfil, né? Que é o que a gente vai falar aqui, o meu perfil comportamental. Eu posso dizer, inclusive, que graças a eu ter tido essa sensibilidade, essa habilidade muito cedo, eu consegui ter uma carreira de sucesso numa área onde eu realmente me identifiquei, onde eu realmente tinha as habilidades e eu tinha as características porque eram muito adequadas ao meu perfil. Então, muito cedo, eu fui estudar e fui trabalhar naquelas áreas onde conseguia ter bons resultados, conseguia ter boa aptidão, consegui construir uma vida e mudar a vida da minha família com estudos, mudar a história da minha família por conta de entender efetivamente as potencialidades do meu perfil. Consegui entender como é que eu poderia me encaixar e onde que eu poderia me enquadrar, né, nessas questões, usando as melhores habilidades do meu perfil. E eu observava, dentro de processos seletivos, por exemplo, né, que haviam ali testes, né, psicológicos. E aí eu me lembrei que o primeiro contato com o estudo psicológico que eu tive, a parte científica e não só empírica, foi no colégio.
né? Aí vocês vão descobrir a minha idade aí, que a maioria já sabe, né? Uma aula com a professora Márcia de Psicologia em 1995. Ela começou a dar aula ali e explicar sobre id, ego, superego, consciente, inconsciente. Aquilo lá já me encantou dentro da sala de aula, né? E aí foi um semestre todo de matéria, toda semana de psicologia, fazendo dinâmicas dentro da sala de aula, para a gente poder observar e empiricamente o que acontecia com o comportamento humano, diferenças de resultados e comportamento humano, e depois ela explicava cientificamente o que era aquilo. E aquilo já começou a me dar um embasamento. Depois, na época do vestibular, um outro contato científico. Contato científico no cursinho pré-vestibular, onde havia ali uma aula sobre orientação vocacional. Então a gente começava a fazer alguns testes para identificar quais eram as habilidades que nós tínhamos como natas, como naturais, e quais as carreiras que poderíamos enfrentar ou trabalhar ou se candidatar, e que nós teríamos mais facilidade e aptidão para poder ter uma adaptação. E aí aquilo lá também começou a fazer sentido com tudo que eu vinha observando na vida, pelo meu perfil já observador de comportamento humano, por meu gosto já de olhar as pessoas ao meu redor e de conseguir fazer ali uma leitura empírica. Depois eu fui considerar as questões científicas. Lógico que toda essa observação superficial me ajudou ali a ter algumas vantagens e algumas desvantagens também, porque o que era apresentado nesses testes vocacionais, processos seletivos, eram as potencialidades dos perfis. E eu entendia muito bem as potencialidades minhas e conseguia fazer um paralelo e uma combinação com os perfis comportamentais. Isso me ajudou, né, como eu disse, a ter bons resultados, a ter bom desempenho na minha vida, a conseguir ter bons resultados nas empresas onde eu trabalhei. Porém, eu não estudei, né, as fraquezas, os medos, os impedimentos dos perfis, né? Eu sabia qual que era a potencialidade. E aí eu achava, né, naquele momento, um estudo ali superficial, ou mesmo numa abordagem, mesmo em treinamentos, em processos de formação de líderes, formação gerencial dentro das empresas, a gente é colocado ali para olhar por um prisma, né? E eu percebia que faltava ali algo, faltava ter um conhecimento mais profundo. Foi aí que eu fui estudar análise de perfil comportamental, fui fazer a formação, né, de analista de perfil comportamental. Antes já tinha passado por processos como executivo nas empresas, passei por processo de coaching, o primeiro processo em 2006, que me ajudou a potencializar ali as minhas primeiras posições gerenciais. Depois em 2009, depois eu não parei mais de fazer processo de coaching para ter um alto desempenho, um autoconhecimento, um melhor desempenho meu e um melhor desempenho das minhas equipes. E deixei lá como uma meta, um objetivo depois eu colocar o estudo, me aprofundar ainda mais nas questões comportamentais, onde eu fui fazer toda a minha formação de analista de perfil comportamental. Tem duas, né, a SWOT e a do CIS Assessment. Tem toda uma formação também de conhecimento relacionado à análise de o corpo, né, ao formato do corpo, a formação de caráteres, também por conta disso. Então tem várias ciências que explicam ali as potencialidades do corpo. Mas sem mais delongas, né? Para que tudo isso? Porque o Sócrates já dizia, né? Conheça-te a ti mesmo e dominarás o universo. Né? Toda essa busca de autoconhecimento, essa busca de desenvolvimento, essa análise, ela começa naquela sede de saber, né? Aquelas perguntinhas que eu coloquei no Stories. Quem nós somos? Onde estamos? E para onde vamos? Quando há esse entendimento de quem você é, onde você está, para onde você vai, dificilmente um ser humano não consegue estabelecer o domínio sobre as suas ações e um planejamento efetivo das suas ações e das suas atividades, e conseguir direcionar a sua energia para o alcance dos seus objetivos. Então, qual que é a vantagem, né, de você realmente conhecer melhor a si? Primeiro, para você conseguir gerar melhor conexão com o outro. Conhecendo melhor a si, você consegue gerar uma melhor conexão com o próximo. E quando a gente fala de análise de perfil comportamental, né, e análise como um todo, assim, dos indivíduos, há várias camadas, né, de entendimento.
E a gente vai falar aqui de uma delas, né? Quem já acompanhou as lives aí de segunda-feira, a gente já falou de crenças, de valores, né? De tipos psicológicos, a gente vai falar mais um pouquinho aqui. Então é uma combinação de estudos, né? Que vem desde antes de Cristo, né? Na época da Grécia Antiga já tinha lá a questão dos médicos estudarem os temperamentos, né? Pelos fluidos corporais, né? Estudarem também a questão de definição de horóscopo, também de astrologia, para definir, né, o porquê que uma pessoa tem um resultado e outra não, porquê que uma pessoa reage de uma forma e outra de outra. E aí isso foi evoluindo com o tempo e a gente vai chegar aqui em um dos modelos que a gente vai estudar, de William Moulton Marston, que é justamente a teoria DISC. E a gente usa essa teoria para potencializar a performance dos indivíduos, uma vez que é identificado o perfil adequado, a gente consegue potencializar a performance em relacionamento, performance profissional em liderança, performance também em ensino de crianças. Então a gente tem aqui na nossa empresa, a gente faz treinamentos e palestras para esse público, para melhorar a educação de filhos, desde professores com alunos e de pais para os filhos, relacionamentos, né, conjugais, né, também, porque uma vez que você entende melhor o seu perfil, as potencialidades do seu perfil e o perfil do seu companheiro, do seu cônjuge, você consegue adequar o seu estilo de comunicação ao estilo do seu companheiro. A gente também ajuda em processos seletivos, porque a gente consegue identificar quais são as características e habilidades necessárias para uma determinada posição e quais as características do candidato adequado para aquela posição. Então é um programa que ele consegue fazer uma abrangência de entendimento ainda de uma das frentes, né? Depois que a gente começa a estudar comportamento humano, a gente sabe que há várias teorias, todas elas se convergem, porém a gente está falando de um item aqui realmente que é a questão do perfil comportamental na teoria do DISC, né? E não é a única, né? A gente tem, vamos didaticamente transformar aqui em uma cebola, vamos dizer assim, né? E aí em camadas que aparecem. O DISC ele tem características que são visíveis e aparentes, só que ele ainda está dentro da cebola, né? Ele está ali, tem tipos psicológicos, seria o miolinho, depois entraria ali perfil comportamental, a segunda camada depois do miolinho. Aí tem os valores das pessoas, valores motivacionais, para daí ter as crenças, né, que a gente trabalha muito nos processos de coaching, identificação de crenças e reprogramação de crença. E aí tem memória e significado, que também memória e significado causa uma mudança de comunicação, pensamento, e o pensamento transforma a crença, que vai transformar o resultado, e aí esse é o que é o resultado visível. Só que eles todos são potencializados pelo que tem no miolo, que é justamente o tipo psicológico e o perfil comportamental. E aí você pode estar se perguntando aí, quantas vezes eu já não tive problema de relacionamento por conta de diferença de perfil comportamental? Quantas vezes eu já não me percebi me comparando com uma pessoa onde ela tinha um perfil diferente do meu e eu não gostar dela, né? Dizer assim, o santo não bateu, simplesmente porque aquela pessoa tem um comportamento, uma característica que é oposta da sua, né? Quantas vezes você já não teve dificuldade de tirar melhor proveito das suas relações justamente por não entender a diferença de perfil comportamental, a diferença de características e conseguir se ajustar e se adaptar nessa comunicação, né? Então, uma comunicação eficaz com o outro, ela começa quando você começa a entender a si mesmo, né? Tem algumas pessoas que dizem assim, mas eu já me conheço, eu me conheço como a palma da minha mão. Então, a gente faz um teste, né, que algumas pessoas já conhecem. Dá uma olhada aí na palma da sua mão, né? Faz assim, olha a palma da sua mão. E aí você agora pega um papel e vai desenhar a palma da sua mão sem olhar para ela de novo. Vamos ver o quanto é que você conhece, né, realmente a si mesmo e a palma da sua mão, né? Por que que a gente tem essa impressão de que a gente se conhece? Porque é meio que superficial, né? Nós somos complexos, você viu que tem várias camadas ali de autoconhecimento onde a gente precisa explorar, porém tem aquelas que são mais facilmente identificáveis e que a gente pode trabalhar para melhorar essa comunicação.
E o grande erro da comunicação, com base na questão de perfil comportamental, é você achar que você precisa se comunicar com o outro da forma como você acredita que é a certa. Né? Então, você tem ali uma característica de perfil que é mais entusiasmado, é mais feliz, é mais alegre, chega sorridente, você acha que tem que chegar numa reunião e tem que todo mundo se comportar dessa mesma forma, porque senão é todo mundo um chato. Né? E aí você fala, pô, depende de onde que eu vou. Né? Eu, como vocês sabem, eu sou contador de formação, participei da ANEFAC, né? Que é uma associação de executivos de finanças e mercado de capitais aqui em São Paulo. E aí tem reuniões mensais lá. E aí tinha reunião no final do ano para dar premiação para os projetos de gerentes, diretores financeiros que fizeram nas suas empresas e compartilham essas ideias lá. Então imagina um auditório com 400, 500 profissionais de finanças, contadores, né, auditores, pessoal da área fiscal. E aí chega um cara no palco, isso aconteceu por 2 anos seguidos, chega um cara no palco, que o cara, como que é um cara que você imagina que é um cara de palco, um cara de eventos. Né? O cara chega todo alegre, fazendo piada, e olha pessoal, parabéns, estamos aqui na NEFAC e vamos fazer a premiação para os melhores projetos de finanças, tal. Uma salva de palmas, sabe o que o pessoal fazia? Legal, bacana. Né? Porque imagina o perfil desses 400 caras. Né? Primeiro que, mesmo se tivesse algum lá mais alegre, mais entusiasmado, o cara ia ficar constrangido de fazer uma palhaçada, né, entre aspas, no meio de tanta gente ali, todos gerentes, diretores financeiros de multinacionais, pessoal às vezes de outros países, só que era um público que é um público ali, ó, um perfil específico. Né? E aí o animador de palco ficava assim, nossa, mas eu nunca participei de um evento onde eu tô aqui dando uma premiação, quando foi na hora da premiação, o cara, venha pra cá, fulano de tal, com o projeto, e todo empolgado. Na hora que o cara levantou com uma cara assim, ó, todo triste. Por quê? Era o estilão, a maioria lá tinha aquele estilão, aquele perfil. Então tinha que ter tido ali talvez um aquecimento, um quebra-gelo, justamente para fazer uma comunicação que aquele público entendesse como uma comunicação bacana. E imagina o oposto também. Né? Uma festa, realmente aí sim, um evento, festa de final de ano da empresa, e aí você vai lá e chama um cara para fazer uma palestra, né, na festa de final de ano, e o cara vai com aquela energia tipo do nosso ex-ministro lá, o Sérgio Moro. Então, veja bem, blá blá blá, blá blá blá. O pessoal fala, o que esse cara tá falando? Não vai conectar. Então a comunicação, né, o interlocutor, ele tem que fazer uma adaptação ao público, para fazer uma comunicação ali mais assertiva, conseguir realmente se ajustar. E como é que você ajusta a sua comunicação ao seu público? Né? Você tem que se conhecer, saber qual que é o seu estilo, quais são as fortalezas do seu perfil, qual que é efetivamente o desafio do seu perfil comportamental. E aí você entender como que você ajusta e se ajusta a todas as situações onde você vai ser colocado à prova. Então, por exemplo, imagina como que seriam os casamentos. Se os maridos e as esposas conseguissem entender efetivamente qual o estilo de comunicação de cada um. Né? Imagina como seriam os relacionamentos de irmãos. Né? Se também os irmãos conseguissem entender o estilo um do outro, não é porque o outro lá é preguiçoso, é porque às vezes um é mais ágil, o outro é mais lento, o outro presta mais atenção a detalhes e o outro não. E aí, imagine se você conseguisse entender e ajustar a sua comunicação a esse perfil. Então, esse que é o grande ganho de ter um conhecimento e conseguir entender do seu perfil comportamental. Profissionais de educação, imagina como seria dentro da sala de aula. Né, se um professor, ao invés de falar que um aluno que está mais quietinho, que é lerdinho, que ele tem déficit de atenção, entendesse que é o perfil dele, que ele só precisa de um tempo para desenvolver, ele precisa de um tempo a mais de incentivo, né, ele precisa realmente processar com mais tempo. Ou não achar que aquele aluno também, que é todo extrovertido, bagunceiro, que também é um delinquente. Né? Também tem professor que fala, pô, aquele lá que chega aqui todo dia rindo, todo sujo e bagunceiro, chega atrasado e tal, esse menino é um delinquente, não serve para minha escola. Também não. É a questão de entender o perfil e saber como adequar qual tipo de comunicação que vai trazer a atenção daquele aluno. E os trabalhos, então, imagina um ambiente profissional, como que seria muito mais harmônico, né? E conseguiriam as empresas ter muito mais resultado se conseguissem entender, né, dentro da empresa as características de perfil comportamental. Aqui dentro da empresa a gente tem alguns exemplos, né, como, por exemplo,
reunião, quem trabalhou em indústria tem aquela reunião semanal, né, de vendas e operações, onde tem que colocar diretor de marketing, diretor de produção, diretor financeiro, o cara de vendas, todos eles na sala para discutir a programação de produção e vendas da semana. Sabe o que acontece para identificar as diferenças de perfil? O cara de marketing normalmente é o cara lá mais extrovertido, é o cara que realmente é mais criativo, ele gosta das coisas mais espontâneas. Então ele chega na reunião, muitas vezes ele nem se preparou para a reunião. Ele chega lá na reunião e fala, pô, a reunião é do que mesmo? Tem toda semana a reunião, faz 3 anos o cara tá lá na empresa e ele ainda pergunta, do que é essa reunião? E aí o cara que é da área de finanças já está lá com todo programadinho, já está tudo com a planilhinha, já sabe os tópicos da semana passada, da outra semana, e consegue chegar e ajustar a reunião para o que ele acha que é importante. Ele vai lá e coloca a pauta da reunião, coloca a ata, coloca os pontos. Então, imagina, já começa o conflito ali de perfil por conta de cadeiras serem realmente conflitantes. Boa noite, Elizabeth, boa noite, Marcos, quem chegou agora. Então, veja só como que conhecer o perfil pode potencializar resultado também nas empresas. E outra questão, quando você tem aquela sua crença já formada sobre perfil. Eu não gosto de gente muito risadinha, para mim é tudo bobo. Ou então eu não gosto de cara que é muito sério, para mim que é um cara muito chato. Ou eu não gosto da mulher ou do cara que é muito direto, para mim porque ele é muito grosso. Ou então eu não gosto do cara que é muito lento para mim, porque esse cara, eu não aguento gente devagar que fica enrolando, falando e tal. Sabe o que está mostrando? Além de uma intolerância, uma inflexibilidade e um não conhecimento dos perfis. E aí, por quê? São perfis, são características. Ninguém é nada, não tem um rótulo, não tem um perfil melhor que o outro. Tem sim perfis complementares, são características e que elas precisam ser harmonizadas. E um fator importante, não sei se vocês conseguiram, quem olhou os posts, conseguiu se identificar lá nas corzinhas, quais são as características de cada perfil e quais são os desafios de cada perfil. Uma notícia bacana, além da notícia de que não existe um perfil melhor que o outro, todos nós temos todos os perfis, em intensidades diferentes. E essas intensidades que são medidas em testes. A gente consegue observar algumas características que são mais visíveis e mais latentes de determinados perfis, como as que eu estou falando aqui de uma forma muito mais ampla, porém nos testes a gente consegue identificar as intensidades. Então as intensidades daquele perfil, ela vai mostrar qual que é a sua posição ali dentro daquela intensidade e quais são as habilidades e as características que você vai mostrar com mais frequência em momento de estresse, em momento de pressão. Vamos fazer um paralelo desses 4 perfis lá, como se fossem motoristas de um carro, dentro de uma família. Aí tem lá 4 pessoas na família, vamos supor assim, a chefe da família é a mulher e ela que tem o carro, ela é que pilota o carro com mais frequência. Então, ela que não precisa, ela entra no carro, senta, já está tudo ajustado, os vidrinhos para ela, o banco, o volante, tudo certinho para ela. Só que o marido também pode dirigir aquele carro. Só que quando ele vai dirigir, ele precisa ajustar um pouquinho o banco, porque ele é um pouco maior, ele tem que ajustar o vidro, mas ele consegue dirigir também o carro e tocar o caminho. O terceiro perfil, vamos colocar aqui que é um adolescente. Um adolescente é de uns 15 anos, já está grandinho, já alcança o carro, ele também é apto, também pode ser que ele dirija numa emergência, pode colocar o filho lá, a mãe não consegue dirigir, o pai não consegue dirigir, coloca o filho para dirigir. E o quarto é uma criancinha de 6 anos de idade. Vamos supor que não tem os 3 principais não conseguem dirigir, você vai colocar o quarto perfil para dirigir. Então, nas intensidades dos perfis, para fazer esse paralelo, é como se você tivesse um cara que é o motorista principal, que é o seu perfil predominante. Esse cara ele consegue colocar as características e as potencialidades das características de uma forma muito fácil, muito transparente, muito rápida, não precisa gastar energia para conseguir viver ali dentro daquelas características. O segundo é aquele que você consegue fazer ajuste, adaptação para viver, ele vive também, faz todo o processo dentro das características e consegue fazer ali os ajustes e trabalhar normalmente, só que precisa de um pouquinho mais de esforço. Quando você vai para os outros que você não tem afinidade, que seriam os outros perfis que você tem menos intensidade,
você precisa de muito mais esforço para poder realizar a tarefa que é daquele perfil específico. Né? Por isso que tem aí, de novo, as diferenças dentro das empresas, dentro das atividades. Aquele cara que é muito bom na área comercial, de falar com pessoas, reunião, de pessoas, ele agrega, é um cara realmente bacana nesse sentido. Ele fatalmente ele vai precisar de muito mais esforço para poder preparar uma agenda, preparar um cronograma de atividade, preparar realmente uma apresentação detalhada para ler realmente se é uma venda técnica. Por que empresas têm venda técnica, tem um cara que é comercial e leva um engenheiro junto? Porque o comercial abre as portas, ele vai lá, faz a piada, e abre e aperta a mão, e senta na mesa, e fala do cafezinho, fala do time de futebol. Só que na hora de falar do produto, ele pode se perder. Ele vai ter que se esforçar muito mais para falar do produto. E aí coloca o quê? Um engenheiro lá, um cara que fala que manja do produto mesmo e que não tem às vezes tanta habilidade ou tanta facilidade de abrir a porta do cafezinho, de falar lá as coisas que um outro perfil que é mais aberto, né, que a gente vai falar os nomes daqui a pouquinho, ele tem essa habilidade, essa afinidade. Então, a gente consegue, sim, fazer uma flexibilização do perfil, se ajustar a outro perfil. Porém, quanto mais distante essa amplitude do seu perfil dominante, ali, predominante, mais esforço você vai ter que fazer para realizar aquela atividade. Né? Então, para que, né, que a gente trabalha no autoconhecimento? A gente já falou aqui a importância de você conseguir se comunicar, se relacionar melhor com os outros, mas principalmente conseguir usar na potencialidade as características do seu perfil para as atividades que você desempenha no seu dia a dia. Né? Então, a chave para lidar com pessoas, com você e com o outro, começa no autoconhecimento. Ninguém muda ninguém, você só muda a si mesmo, só muda a si também se entendendo. E se entendendo, você se ajusta e se adapta. Por isso que há esses testes, né, que são assessments, para você poder identificar seu perfil, se entender e aí conseguir ver onde que você consegue se ajustar nas situações. Né? Qual que é a pergunta que você pode estar se fazendo aí, que você deve se fazer? Quem eu sou? Né? Quem verdadeiramente eu sou? Né? Quais as características realmente que eu tenho, que são fortes minhas, ou que eu passei a minha vida inteira treinando essas características para poder atender um resultado que era esperado de mim? Já aconteceu muitas vezes de pessoas lá com 50, 60, 70 anos, faz um assessment, descobre o seu perfil e entende os resultados da vida inteira. Entende o porquê que não teve desempenho profissional adequado ou porquê que sofreu tanto. Muitas vezes teve desempenho, só que aí o desempenho veio acompanhado de depressão, de doença, de estafa. Em determinado momento da vida quis fazer uma mudança de carreira, uma mudança de vida e achou que só sabia fazer aquilo que foi treinado ou que se treinou a fazer, que era totalmente o oposto ao seu perfil. Conseguiu entregar, muitas vezes por anos, 10, 20, 30 anos, porém teve que fazer um ajuste, uma adaptação no perfil tão grande que ele se perde na própria identidade. É onde há as questões de, além de burnout, se o cara ainda continuar trabalhando, é o cara que termina, às vezes, uma vida profissional que ele fala, não vejo a hora de me aposentar. E aí quando se aposenta, fala assim, eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida, porque o que eu gostava de fazer, o que eu sabia foi o que eu fui ensinado, agora eu não consigo identificar porque eu não me conheço, não sei efetivamente o que é que eu sou bom. Eu sei que eu era bom naquilo porque eu fui treinado naquilo lá. Né? Então acontece muito com gente que trabalhou, a gente teve década de 70, de 80 no Brasil um boom de indústria. E aí as indústrias, o cara que era contratado naquela época, ele era para seguir processo, procedimento e para seguir linha de produção e repetição. E aí o pessoal foi sendo empregado dessa forma. Só que aí tem um cara lá que era super criativo, que gostava de inovar, que tinha outro tipo de habilidade, e aí ele não conseguia mostrar naquele processo de repetição. Mas ele ficou 10, 20 anos lá trabalhando na fábrica, processo de repetição. Se ele não teve ali um entendimento disso durante esse processo, quando ele sai, sabe o que ele vai fazer? Ele vai tocar música, ele vai abrir um teatro, vai fazer alguma coisa que ele possa extravasar tudo aquilo que ele deixou reprimido por anos. Né? Exatamente, criaram robôs. E por quê? Era o processo como era, né, até então.
Depois veio, né, a Revolução Industrial 3.0 e agora 4.0, fazendo justamente esse ajuste. Mas a pergunta que você tem que se fazer é, primeiro, se você realmente se conhece. Quem é você? Né? E quem que você quer se tornar? E depois, o que você vai fazer para se tornar essa pessoa quem você quer se tornar? Né? E aí, de novo, volta naquela máxima de conhecer a si mesmo, né, de uma maneira profunda e verdadeira, para poder tirar os melhores resultados para a sua vida pessoal e vida profissional. Que é a chave da mudança, né, é você realmente se conhecer, porque você se conhecendo, você começa a fazer uma alteração na sua interação com o meio. Né? E aí tem alguns fatores que são observados nesses perfis, que são básicos, né? Fatores básicos ali de comportamento humano, de identificar como as pessoas pensam, como elas agem e como elas interagem com o meio. Né? A Elizabeth falou assim, ó, se você não faz o que gosta, então vem essa pergunta, quem eu fui? Né? Exatamente, ou ainda assim, ó, quem eu vinha sendo, porque a gente consegue se transformar e se ajustar a qualquer momento de nossa vida. Né? A partir do momento que você tem um autoconhecimento verdadeiro das suas potencialidades e performance, não importa o momento de vida que você esteja, você consegue sim ajustar, consegue mudar e dar um novo rumo, né, para a sua vida e falar, agora estou vivendo a minha essência, agora estou vivendo a minha potencialidade, agora identifiquei quais são as características e habilidades que são natas minhas e que eu posso colocar naquilo que vai me fazer realmente feliz, que vai me fazer se sentir produtivo ou entregando algo que eu realmente sei que eu sou preparado para. Né? Então é justamente você conseguir ter esse entendimento. Né? Então, se você, como é que a gente fala, né, que a gente dá essa metodologia, que é uma delas de análise comportamental, que é a metodologia DISC. Né? Ela, como eu falei lá, entre aquelas camadas de itens, né, tipos psicológicos, perfil comportamental, valores motivadores, aí tem crenças e resultados, memórias e significados, né? E aí isso falando do corpo ali físico, falando de ainda quando a gente olha só para o lado que é consciente e subconsciente. Não vou falar ainda de inconsciente, de lado energético, de vibração espiritual, tudo também interfere nos resultados da pessoa. Mas a gente está falando de um item, um critério que já traz muita clareza sobre a questão de perfil comportamental. Então, quem olhou lá dentro dos stories, né, a gente colocou lá as características, eu coloquei as corzinhas. Né, são as cores que são características ali do DISC. Né? O vermelho é o cara que ali é o dominante. Né? Então, tinha aquelas características lá do dominante, né, que era o cara mais firme, decidido, mais assertivo, né, o comandante, ousado, né, gosta de competição. Né? E o Marcos falou, opa, me identifiquei com esse cara aí. Né? E aí tem o amarelo quem que é? O influente. O influente é aquele cara que é mais comunicativo, é mais otimista, entusiasmado, demonstra mais energia, né? Ele é mais persuasivo, carismático, gosta de se sociabilizar, tá sempre cercado de gente. Esse cara é um influente. Estou falando só de características puras por enquanto, tá bom, pessoal? E aí tem o verdinho lá, quem viu o verdinho, que é o estável, né? O estável até fala, o que o estável gosta? Ele gosta de constância, né? Ritmo, ele é um bom ouvinte, ele gosta de planejar, ele é calmo, ele é paciente, né? Justamente é o cara que é o estável, é o verdinho. E aí tem o azul, que é o conforme, né? O conforme é o cara que é mais preciso, detalhista, ele é perfeccionista, ele é mais discreto, ele é disciplinado, ele é organizado. Então, todas as características aqui do cara que é só um cara puro, tá bom? Nesses perfis. E aí, conseguiram já se identificar? Identificar quais as características que vocês têm aí? Né? Então, identificando essas características, identificando as características do perfil, você consegue fazer um ajuste, né, na sua comunicação. Mas como é que eu vou fazer um ajuste na comunicação? Primeiro você vai ter que entender, você já entende as características e as potencialidades. Já se identificou lá como o carinha lá, pô, eu realmente sou o Marcos ali falou, né, eu sou um cara realmente de competição, sou um cara assertivo, de resultado, gosto de um negócio muito rápido e tal. E aí tem os desafios, né, que é os desafios de cada perfil. Então qual que é o desafio lá do cara que é dominante, né, que é realmente competitivo, objetivo e tal? O desafio dele é justamente ser mais paciente, ser mais empático,
conseguir se colocar um pouquinho no lugar do outro, né? Para desenvolver empatia, que entendo que é um desafio realmente para quem é dominante. Conseguir dividir as decisões. Não precisa ser tão centralizar as decisões. O dominante, como ele é comandante, ele gosta de ter o poder, ele gosta também de tomar a decisão sozinho. A decisão é minha, eu faço com ela o que eu quiser. Né? E, inclusive, não divido. Né? Então, o desafio é justamente dividir também, né, as decisões, né, trabalhar em cooperação, né, trabalhar em cooperar mais e mandar menos. Né? Mesmo quando não está em cargo de chefia, o dominante tem a tendência lá de querer mandar em todo mundo, até no chefe dele. Né? E aí acha assim que não pode ser mandado de jeito nenhum. Né? Fala, putz, eu não quero, ninguém manda em mim. Né? Já viu? O dominante faz isso, né? Não, ninguém manda em mim. E o cara é super rápido, né? Que estala os dedinhos assim, não gosta de gente lenta, não gosta de gente lerda. Então é justamente o desafio do cara. Também o outro desafio é ouvir mais. Porque como o dominante gosta de resultado rápido, assertivo, se vê alguém falar assim, ó, escuta, cara, ó, vamos fazer assim, não vou ouvir não, não quero ouvir. E atropela. Né? E o influente, né? O influente, que é aquele cara, né, todo carismático, todo sorridente, chega lá todo, né, gosta de pessoas, tá sempre rindo, você vê o cara, parece que só tem dente, né? Então, aí o cara tem que, o que ele faz, né? Ele gosta de chamar atenção para ele. Ele gosta de chamar atenção para ele, gosta de ser centro das atenções e gosta de falar muito. Então o desafio dele é ouvir mais, né? Falar menos. Ser menos impulsivo, porque o cara também, como ele gosta de ser o centro da atenção, ele gosta de chamar atenção, ele toma uma decisão rápida porque ele gosta de toda hora estar com gente em volta dele. Né? Dar mais atenção a detalhe. Né? Esse cara tem dificuldade de você gastar mais energia para dar atenção a detalhe. E saber dizer não. Né? Por que saber dizer não? Esse cara ele gosta tanto de gente que ele tem dificuldade muitas vezes do embate. Né? Ele tem dificuldade de desagradar o outro. Não pelo outro, e sim por ele. Né? O influente ele gosta de gente, mas gosta de gente para ele ser o centro da atenção. Quem gosta de astrologia vai falar assim, esse aí é o leonino, né? Mas não, pode ser o leonino, mas pode ser outro de outro signo que gosta de ter ali ser o centro da atenção. Né? Vamos ver, a Beth falou aqui que ela é um pouquinho do último, né? Do conforme. Vamos ver se você tem os medos lá, os desafios do conforme. O estável, né? Qual que é o desafio do estável? O estável é aquele cara que é mais cadenciado, ritmo, ele precisa planejar, né, as ações, planejar as coisas. Qual que é o desafio dele? Ser mais decidido, saber dizer não também. Só que nesse caso ele tem que saber dizer não. O estável, ele gosta de gente, ele se preocupa com pessoas, só que ele não quer magoar ninguém. Então ele não fala não para as pessoas, não é por conta dele, que ele não quer que as pessoas se afastem dele, ele não quer que as pessoas fiquem magoadas, porque ele se preocupa muito mais com o outro. Então é um desafio também para o estável falar não. Né? E também o estável, como ele gosta de cadência, é plano, é tudo do mesmo jeito, ele tem dificuldade de mudança. Você traz para ele um plano diferente e fala, putz, mas não era daquele jeito que a gente ia fazer, né? Combina com o estável que vamos sair final de semana, vamos tomar uma cerveja em tal lugar? Vamos. Chega no dia e fala para ele assim, não vamos mais tomar cerveja, não, vamos no cinema. Ele fala, putz, mas por quê? Já tinha planejado e tal, porque ele tem uma dificuldade, né? Ele gosta de coisa previsível. Né? Então, ele tem esse desafio. Também estabelecer prioridade. O Marcos falando aqui, eu quero ser influente, já sou leonino. Talvez tenha um pouquinho aí, tem que fazer o teste lá para saber. A Beth fala, na vida tem que sempre ter uma cumplicidade uns com os outros, empatia, relacionamento. O desafio do último que a Beth falou que se identificou, que é o conforme. O conforme, qual que é o desafio dele? Ele tem que ser menos crítico, menos exigente, aceitar mais a ajuda, delegar a tarefa, ser menos perfeccionista e valorizar as diferenças. Porque eu sou Capricórnio, sei ouvir. Capricórnio também dizem que é cabeça dura, né? Mas ele gosta de ouvir, né? Mas o desafio do perfil comportamental aqui, né? Que aí pode ser de Capricórnio ou de qualquer outro, né? Um cara que é um conforme, né? Ele tem essa dificuldade porque ele trabalha com altos padrões de qualidade. E aí ninguém faz melhor do que ele, né? Tipo, sabe aquele ditado? Se é para fazer bem feito, faça você mesmo. Então é típico do conforme, porque ele vai querer fazer sempre ali, vai exigir, né, a perfeição, não vai se permitir muitas vezes fazer algo meia boca. Ele fala, se é para fazer meia boca, não faço, né? Tem que estar perfeito para poder fazer, né? E aí muitas vezes, se só ele sabe fazer, então só ele vai centralizar a tarefa,
né? Ele vai ser detalhista e perfeccionista a ponto de não querer, inclusive, ajuda de ninguém. Então, o grande desafio do Conforme é trabalhar essa flexibilidade, de perceber que não precisa fazer tudo certinho. Pode sim, às vezes, fazer algo ali que realmente não vai ser o perfeito, mas, né, o feito é melhor que perfeito, né? Vamos fazer. A Mércia falou que também se identificou ali, né? Então, com essas características e esses desafios, são os desafios ali básicos dos perfis, né? Dos perfis comportamentais com base nessa teoria, na teoria DISC. E aí tem uma outra teoria, né, mais profunda e também contemporânea ali, que é do Jung, que é justamente os tipos psicológicos, né, que aí ele fala sobre a questão de atitudes dos indivíduos, a percepção e a interação com o mundo e o julgamento e a tomada de decisão, né? Então, tem aquele cara que qual que é a atitude que é avaliada nessa avaliação, né, de tipo psicológico. A atitude se é introversão ou extroversão. Aí não tem nada a ver com timidez ou o cara que é introspectivo. É diferente do introvertido e do extrovertido, porque o introvertido aqui é o como que a pessoa prefere se relacionar, ter atitude de relacionamento com o mundo e principalmente quando vai fazer uma recarga de energia, né? Eu vou me ajustar aqui depois de uma semana de trabalho, né? Eu vou preferir ficar em casa, assistir um filme, ler um livro, um comportamento mais de introversão. Ou aquele cara que depois de uma semana de trabalho duro, ele chega na sexta-feira e fala, quero ir pra balada, quero ver gente, quero ir pra praia, tal, que é uma atitude de extroversão, né? A recarga dele é para fora, ele precisa realmente da energia externa para ele se recarregar, né? Outra característica do extrovertido, né? Ele fala para pensar. Então sabe aquele cara que tem freio na língua, ele está falando e às vezes ele nem formou o pensamento ainda, ele está falando e muda de assunto, muda de pensamento, muda de ideia, muda de argumento, falando e depois aí você fala assim, você falou o que mesmo? Não, eu estava pensando. E o cara tá ali falando, porque a energia dele é para fora, não é para dentro. Enquanto o introvertido, ele fica assim, ele tá aqui, fazendo lá o diálogo interno, pensando, né, realmente em como escolher melhor as palavras e realmente se faz sentido falar. Então ele tem uma característica mais introvertida. A Elizabeth perguntando aqui, ó, e qual o meu perfil? Vocês vão ter que adivinhar. Vai ter que adivinhar. E quem acertar vai ganhar um presente, hein? Vamos ver se vocês vão chutando qual que é o meu perfil. Né? Pode ser um só, pode ser a combinação de dois. Né? O Marcos até perguntou, eu posso ter mais de um? Pode, você pode ter a combinação até de 3, o que muda a intensidade, né? Mas tem sempre um que é o predominante. Então vamos ver se vocês conseguem adivinhar aí. Né? E o outro ponto dos tipos psicológicos é a questão da percepção de mundo. Então tem aquele cara que é mais intuitivo e o cara que é mais sensitivo, né? Então aí o nome já diz, né? O intuitivo, o cara que vai sentir que por ali não vai dar certo. Sentir, você viu? E o outro, né? Sentiu não, ele pensou, né? Imagino que ali não vai dar. O outro que fala sentia, porque sentiu, sensação, peraí, deixa eu medir se vai dar certo ou não. Ele vai precisar de dados e fatos empíricos para poder, com sensação, confirmar se vai dar certo ou não. É aquele chefe que vai demitir alguém e aí ele vai falar assim, eu acho que esse funcionário aí não dá bom resultado não. E o outro chefe que é mais de sensação vai falar assim, deixa eu medir, deixa eu ver a avaliação de desempenho dele, deixa eu ver os resultados dele, realmente não deu resultado, agora eu vou demitir. Então são formas de interação com o mundo. E tem o outro ponto dessa análise de tipo psicológico é o como que você toma decisão, como o indivíduo toma decisão. Né? Que é alguns com base em pensamento e outros com base na emoção. Né? Então, por isso que é o pensamento ou sentimento. Né? Um é na razão, outro na emoção. Né? Vai lá, tem interação com o mundo, busca os dados e fatos, e aí na hora de confirmar a demissão, por exemplo, nesse exemplo que a gente deu, aí um vai falar assim, realmente o funcionário está aqui há 6 meses, a gente já deu treinamento, já viu os resultados dele aqui, a gente fez feedback e tal, e ele não está dando o resultado esperado, vamos demitir. Ok, pronto, pegou sensação, né, dados e fatos, tomou a decisão com base na razão. E aí o que vai tomar a decisão com base em emoção vai falar, mas coitado, o cara é pai de família,
estava desempregado há tanto tempo, consegui uma oportunidade e tal, vai começar a aí colocar dados, né, de escanteio, vai dar mais ênfase para as questões emocionais, né? Vai adivinhar aí, ó, camaleão, o Marcos falou, né? Todos nós temos, né? Todos, né, temos a habilidade, né, de passar por todos os perfis, porque nós temos todos, né? E aí tem aquele que é predominante, que você mais facilmente consegue se ajustar, né? Aí o Marcos falou que o camaleão, vamos ver, mas tem um perfilzinho, tem que adivinhar qual perfil, não que flexibilizou, né? E aí, qual que é o outro ponto que a gente falou que determina, né? A gente falou ali de uma das camadas da cebola, tipo psicológico, depois de perfil comportamental. Mas a gente tem uma outra que define, que é a mais de cima, que ela define, sim, os resultados que nós temos na vida. Os resultados que o que a gente produz, o que a gente entrega, o que a gente faz, que é com base naquilo que a gente falou nas outras lives, que são as crenças, né? As crenças e valores, né? As crenças que te motivam, com base em tudo que você aprendeu, viveu, viu, ouviu, sentiu, internalizou, reprogramou ou programou, e aí você reproduz, né? Você reproduz aquele seu estilo de vida. Muitas vezes a gente, quando faz um trabalho de desenvolvimento, né, humano, um programa em grupo, um programa individual, onde a gente identifica que há incongruência entre valores, crenças, perfil comportamental, isso começa a trazer uma bagunça na vida da pessoa. Ela está vivendo, às vezes, algo que não é a crença dela, não está ajustado, e as ações, as atitudes com o tipo psicológico, o perfil dela, né? E aí ela não consegue, muitas vezes, fazer mudanças ou adequações justamente porque ela está vivendo algo oposto há muito tempo e a crença é mais forte do que o que ela tem internamente. Por isso, um trabalho de autoconhecimento é importante. E todo o programa de performance que a gente faz, pessoal, profissional, ele começa com essa análise de perfil comportamental. A gente faz esse relatório, faz essa análise. São mais de 80 itens que são analisados, um relatório de 45 páginas, onde a gente faz uma devolutiva ali que demora de 2, 3 horas, já com um plano de desenvolvimento individual, onde a gente vai identificar para aquele perfil quais as competências, quais os valores, o que precisa ser ajustado, desenvolvido. Então, é um trabalho que é o inicial ainda, a gente não nem recomenda, né, principalmente com as ferramentas que a gente usa de transformação, mesmo de crença, começar um processo sem ter esse entendimento de perfil. Até mesmo para a gente poder potencializar as ferramentas. Vai ter ferramenta que elas funcionam muito bem para o perfil do Marcos, outras muito bem para o perfil da Elizabeth, outras muito bem para o perfil do Fábio, mas não vai funcionar uma com a outra, porque a gente tem que também fazer essa adequação. Então, antes mesmo da gente começar um programa de performance, a gente faz essa análise, esse estudo, e aí faz já uma devolutiva com um plano de desenvolvimento. A partir dali, quando a pessoa já tiver lá a matriz SWOT dela desenhada, com as ações, ter esse conhecimento já de perfil, aí que a gente parte para o outro momento, que é o momento realmente de trabalhar essa questão de crenças, de valores, e fazer esse ajuste, essa adequação, essa congruência. É aí que a gente consegue ter os resultados mais efetivos. Então, falando rapidamente dos valores, né, a gente também falou na outra live, então o que são os valores motivadores, né? Tem aquele cara que é mais teórico, né, que ele gosta de se sentir que ele conhece, né, a verdade, buscar conhecimento. Tem aquele cara que tem o valor econômico mais alto, que é o cara do custo-benefício, ele tem que se sentir útil, né, questão da utilidade, tudo que ele faz, ele pondera ali se realmente faz sentido. Tem aquele que é o valor estético alto, que gosta muito da harmonia, né, realmente do equilíbrio, da beleza, né, ele valoriza muito mais essas questões. E tem o cara que é o valor social, né, que é que tem o altruísmo muito alto, que para ele a questão de contribuição com o outro, a questão social para ele fala mais alto. Tem a questão do valor político, que é realmente a posição de poder, aquelas pessoas que valorizam realmente estar numa posição de destaque, tem que ter o poder. E aqueles que têm as convicções, né, fortes, né? O cara, não, a minha posição é mais firme, eu defendo aqui a minha posição, certo ou errado, para mim o que vale, o que me motiva é eu ter certeza do que eu vivo e tal, ter as convicções. E esses valores, eles, diferente do que a gente falou até agora, de tipo psicológico e perfil comportamental, que ele tem ali um padrão, que é um padrão natural, fixo, que já nasceu com você, que você faz adaptações. Os valores não, eles são mutáveis.
com o passar do tempo, né? Que são valores motivacionais, né? A gente não está falando aqui daqueles valores que as pessoas pensam, honestidade, Deus, valor, não, que são valores motivacionais dentro dessa filosofia aqui, né? Uma boa reflexão para buscar o nosso eu, né? Que a Elizabeth falou e a Eli falou, desafio da vida é descobrir em qual perfil a gente se encaixa, né? Tem o desafio principal, ele é descobrir o seu, né? O seu verdadeiro perfil, a sua essência, porque a partir do momento que você se descobre, até mesmo nesse trabalho que a gente faz ali no Devolutivo, a gente tem as dicas de como é que você se comunica, se relaciona com o outro perfil, né? Não existe um perfil que é assim, esse aqui é perfeito para esse perfil. Todos os perfis têm, né, desafios, né? Tem as características e tem os desafios para relacionamento. Mas a partir do momento que você se conhece, você sabe, tipo, se eu sou ali dominante, eu gosto realmente de ter, sou a dona da razão, gosto de a última palavra é minha, meu valor também político é alto, meu valor de convicção também é alto, e aí o que eu vou fazer com isso? Vou me flexibilizar. Se eu quiser manter boas relações, bons resultados, vou me flexibilizar, vou me conhecer e falar assim, eu sei que naturalmente eu sou um grosso, né? Eu sou um estúpido, né? Se eu deixar naturalmente. Só que eu não estou nas cavernas, eu não tenho mais o véu da ignorância de me proteger atrás de um perfil. Não é porque você conhece o perfil que você fala, vou me esconder agora atrás do meu perfil. Não. Conhecer o perfil, aí sim, por isso que a gente monta o plano de ação. Conheceu, aí a gente vai ajustar. O que você precisa fazer em cada ambiente, né? E aí sim se tornar o que o Marcos falou, que é o camaleão ali. Como que eu posso ser melhor, né, num ambiente onde eu não estaria preparado para atuar, né? E aí esse aqui é o grande ganho desse processo de autoconhecimento inicial já dos perfis, para você conseguir fazer esse ajuste. E aí o Simon Sinek, né, tem uma frase que diz, né, quem não conhece, quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Por isso que essa análise de perfil comportamental, ela é muito feita, difundida para níveis de gestão em grandes empresas, né? Justamente as pessoas poucas ali da área operacional, técnica, elas passam por essa avaliação, essa análise, porque para a empresa pouco importa, né? Você vai ser visto como um número, vamos dizer assim, infelizmente, como uma máquina, um robô, um parafuso, mas os caras, quando começam a subir de cargo e ter que lidar com outras pessoas, aí esses sim precisam se conhecer, porque eles vão ter que se ajustar. Imagina um gerente de operação, de produção, que ele tem lá 100, 200 pessoas para ele gerenciar. É mais fácil ele se ajustar às 200 do que as 200 terem que se ajustar a ele. E aí as empresas que entendem isso, elas fazem esse teste de desenvolvimento, né, de ferramentas de autoconhecimento para esses líderes. Também, infelizmente, não é a maioria das empresas que faz. Às vezes colocam um cara lá e o cara vai falar assim, se não for do meu jeito, não vai ser e tal. E ele quer ser aquele tiranão, né, aquele chefe tirano, bruto lá, que vai tratar todo mundo do jeito que ele acha que deve ser tratado e não como a pessoa precisa ser tratada, né? O Thiago falou que eu recomendo, porque o Thiago fez, né? O Thiago fez lá o relatório, ficou umas 3 horas lá na devolutiva, coçou a cabeça, falou, nossa, o que é isso? Mas vale a pena, né? E se conhecer melhor, muito relevante aqui a reflexão, a Mércia colocou, né? E para quem tiver interesse, outra boa notícia, né? Tem interesse de conhecer melhor o meu perfil, quero saber ali uma característica e tal. Aí na bio tem um link, né? Um Linktree, tem lá, faça o seu teste de perfil gratuito, lá tem uma degustação, né? Para você poder fazer. E aí você tem ali um resumo, não vai sair aquele relatório de 45 páginas lá tal, mas já vai te dar um resumo lá, tem umas 4 páginas explicando toda essa teoria, tudo isso que a gente falou, né? E você consegue identificar o seu perfil, saber ali já de uma forma ainda, né, superficial, mas vai dar as características principais. Tendo interesse de fazer o relatório completo, o próprio link já leva lá para o sisteminha para fazer a aquisição, eu quero comprar um relatório completo, e aí se mencionar lá que quero o relatório e eu quero a devolutiva, e aí mencionar para a gente lá no pedido que assistiu a live, aí você vai ter um descontão lá na devolutiva, né? A gente está fazendo aí para as pessoas que acompanharam aqui, para você poder ter essa devolutiva, esse autoconhecimento de uma forma muito profunda, que realmente vai te direcionar de uma forma científica, com uma ferramenta com 99% de acuracidade comprovada, né, com uma metodologia que já é
comprovada também cientificamente, usada por grandes empresas, por grandes pessoas, e você vai conseguir ali já ter um direcionamento, né, para mudança de vida. Né? Quem faz, né, muda realmente de vida, muda relacionamento, muda resultado. Né? Não é, pode olhar lá os depoimentos no site de quem faz, os depoimentos de quem realmente já se aprofundou e que fez, né, o plano de desenvolvimento individual e aplicou o que foi colocado ali. Né? Ah, tenho curiosidade agora, quero ver e tal. Tem o link lá, gratuito. Né? E aí, nos próximos dias eu vou publicar alguns vídeos lá no perfil também para explicar um pouco mais, né, sobre como que é a ferramenta, como que é a análise de perfil, como que você pode usar isso para a sua vida pessoal e sua vida profissional. Né? E a gente está sempre divulgando materiais sobre análise de perfil comportamental e também sobre o programa de performance pessoal que a gente oferece aqui na empresa. A gente tem alguns minutos, eu deixei aqui alguns minutos para que vocês pudessem fazer perguntas. Né? E aí hoje tem uma novidade, quem quiser fazer pergunta aqui, né, manda enquanto a gente está ao vivo, né? Quem estiver vendo depois não vai conseguir, mas pode mandar um oizinho aqui, aí eu vou e chamo, você vai perguntar ao vivo, falando aqui, né? Vamos ver se você consegue, né, vencer a timidez aí e falar comigo aqui ao vivo. Vamos lá. Marcão, vamos ver o que o Marcos falou. Ou mesmo usar no dia a dia, né? Que você só deixa se ofender se você não se conhecer, é verdade. Né? Precisamos de uma parada para essa procura. A busca, né, pelo autoconhecimento, busca pela verdade, né, interna, né, a verdade vos libertará, né, e nos libertará. Então, conhecer a si mesmo é o primeiro passo, né, de ter esse conhecimento, né, de realmente buscar esse entendimento. Né. Alguma pergunta, dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar? Aproveitar que tem mais 3 minutos aí de live, né, e aí pode mandar pergunta. Não vou chamar ao vivo aqui para entrar no vídeo, não, mas pode mandar a pergunta aqui, se vocês quiserem, né, que a gente esclarece. Né? A ideia de hoje era justamente a gente conseguir contribuir com essa ideia, esse conhecimento, de que existem, né, essas ferramentas e hoje estão acessíveis, né, não ficam só restritas ali a grupos, né, de executivos, né, que têm ainda essa preocupação, né, justamente para poder contribuir, né, com esse autoconhecimento e para melhorar principalmente as relações pessoais. Né? Elaine, quer falar? Vou chamar a Elaine, vamos ver se ela fala aqui. Ó. Vamos ver. Elaine. Vamos lá, senão ela vai te falar que você está sacaneando ela. Ah, recusou aí, a Elaine recusou. Né? Então eu queria agradecer imensamente quem ficou aqui, né, e acompanhou a live até o final. Quem está acompanhando depois também agradecer. Né? A gente fica à disposição para esclarecimentos. Vamos ver se hoje, semana passada o Instagram não deixou salvar aqui, né? Vamos ver se hoje ele deixa salvar para que vocês possam aproveitar o conteúdo e ver. Né? Foi um bate-papo, peguei alguns tópicos aqui, fui passando muito rapidamente, porque é pouquíssimo tempo. A gente faz também palestras para empresas ali de 1h30, 2, onde a gente aprofunda mais, a gente tem exercícios, né, que a gente faz ali já ao vivo para poder instigar essa questão de autoconhecimento e melhora de performance dentro das empresas. Tentei fazer o resumo do resumo do resumo aqui para vocês. Espero que tenha conseguido passar ali o recado e deixado ali um gostinho de quero mais para vocês, tá bom? E ficou ali, deu para conhecer, né, Marcos? Deu para conhecer o perfil da Helene um pouquinho. Então, fico aqui realmente à disposição. A gente tem, lembrando, na quinta-feira, já confirmado com o Diogo, né, Diogo Cristófoli. Amanhã a gente não tem live, que eu vou acompanhar uma outra live, tem outro evento no mesmo horário, né, mas a gente na quinta-feira já está confirmado. A gente vai falar sobre essas questões relacionadas a estresse, ansiedade e produtividade, né, principalmente como fazer para se cuidar melhor nesses momentos de transformação. Tá legal? Até quinta-feira. A Helene falou que é tímida aqui, né? Então, aí não tem nada a ver com o perfil comportamental, é timidez mesmo.
Então, até quinta-feira, para quem acompanhou. E que se achou que foi bacana esse vídeo, compartilha com seus amigos, com seus inimigos, com aquele dominante, com aquele influente que você conhece, para que ele possa realmente se identificar ali, ver se ele toma um Simancol ali, ó, melhora, cara, dá para você se conhecer melhor e se ajustar. Só entrar lá no perfil do Fábio, no link da bio, fazer o teste e saber exatamente qual que é o seu perfil. Tá legal? Muito obrigado a todos. Até a próxima. Ótima noite.